boa noite. Vamos estar orando para nós começarmos a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que é a continuação da última aula, tá? Os irmãos que vão estar acompanhando em casa, essa parte aqui eu vou apagar para a gente poder dar continuidade aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome por essa noite, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de estar na tua casa para aprendermos a tua palavra, Senhor. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu acho que essa ideia aí de escrever e deixar uma linha não funciona. Não funciona, não. Eu acho que eu vou passar limpo isso tudinho e vou escrevendo um por um. Eu não vou fazer mais isso mais não. Vou botando para poder preencher. Porque são vários detalhes que a gente vai... Agora é tudo tão bagunçado aqui que a gente não sabe aonde que vai quem. Acompanhou a aula? Acompanhou? Porque hoje você vai continuar onde? No... Vamos continuar aqui, ó. Então, aí esse tudo que a gente escreveu para cá... Não, esse aqui foi algo que foi acrescentado devido a uma pergunta que surgiu na aula. Então, mas aí faz parte, vamos dizer, do de cima, né? Sim. Sim. Né? Eu, como não assisti a última aula também, não consegui assistir a aula ainda, porque eu estou 3 semanas trabalhando direto, não consegui assistir. Eu vou copiar isso tudo que está aí, lá de Apocalipse 16:5 até lá embaixo. Sim, até lá embaixo. Tá? Essa parte aqui você pode acrescer embaixo de tudo. Tá? Colocar embaixo de tudo. Tá bom? Mas aí você tem que pegar no grupo essa parte aqui, que eu vou apagar ela agora. Tá, não, tá? mas ela já mandou para mim. Mandou para mim tá. a aula. Aí, agora o que você vai passar, eu copio debaixo disso aí que tu vai apagar. Sim, aqui na frente, vou colocar aqui na frente. Continuação. Da mesma forma que foi aqui, ó, anjo das águas, anjo dos ventos, vamos dar continuação daqui pra frente. Tá bom? Beleza? Você pega lá no grupo, tá? Paguei, tá? Pode vir, vai, fica à vontade. Aí eu copio depois tudo de novo. Olha, eu não vou mais deixar assim mais não, tá, gente? Porque temos que ter uma letra maior, outra menor. Então eu vou ouvir vocês. Você deixou mais de uma linha, né? Essa escrita aqui foi para mostrar o mundo espiritual, tá, gente? Deixei pra você, só que a letra maior. A letra é grande. Aí eu tô pedindo uma linha aqui, um encaixa no outro. Eu vou passar ali. Então tá, passa ali que eu não vou fazer mais não. Vou ouvir todos vocês. Só um adendo, tá? Nós temos aqui no nosso meio, tá? O presbítero Washington. Ele é um dos colaboradores da Dynamo School, tá? No final da aula eu vou apresentar ele aqui para você estar conhecendo ele. Né? Quando eu não puder estar presente, ele vai ser o professor interino. Tá? E a minha dificuldade hoje é grande porque lecionar perto de um professor é complicado. Vamos lá. Prossigamos, gente. Ó, Apocalipse 16, versículo 8. Eu vou entregar isso aqui para a gente poder passar mais uma coisa aqui no quadro e a gente entrar na apostila. Tá bom? Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 8. 16, versículo 8. Você já chegou a copiar alguma coisa? Não, né? Não, né? Não, tem a aula lá. Ah, tá. Então deixa espaço, tá? Não sei como é que eu falei, se ela é pequena ou grande, deixa 2 linhas, ou 3. Porque da Cleuzinha tem que dar 4 linhas. Tá bom? Deixa uma linha aqui, por favor. Apocalipse, capítulo de número 13. 16. Aliás, 16, versículo 8. Fica nervoso não. Vou botar no professor que está ali, antes vamos lá, vai dar graça. Acharam, gente? Amém. Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, escrito está: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre... Tem alguém comigo? Sobre o sol. Ele foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, esse anjo aqui é o anjo do sol. Tá? Esse anjo ele é responsável pela temperatura do sol. Seja no outono, vou até pôr um parênteses aqui. Seja... Não vou colocar em ordem não, hein, gente? Seja no verão, vírgula. Inverno, né? É outono? Eu vou te seguir, inclusive. Ó, verão. Verão, outono e inverno.
Ó, verão, outono, primavera e inverno? Não, depois do outono é inverno. Inverno e primavera. E primavera, tá? Aqui eu fiquei muito feliz, tá? Por alguns depoimentos de alguns alunos, né? Que na aula passada abriu a mente deles sobre os desastres naturais. Que era uma dúvida, né? A gente sempre tem. Por que tantos desastres naturais? Né? Então agora você já sabe que o motivo dos desastres naturais, a maioria, né, são por causa de anjos, tá? Anjos que se rebelaram, anjos caídos, tá bom? Porque eles continuam na mesma posição a qual Deus pré-estabeleceu na criação deles, tá? Então esse anjo aqui do sol, tá? Ele é responsável pela temperatura no verão, outono, inverno e primavera. Ele não pode colocar o que não foi estipulado no inverno no verão. E nem o que foi estipulado no verão no outono. Tá bom? Então ele é responsável pelo sol. Outro texto aqui, Apocalipse 19, versículo de número 17. Apocalipse número 19, versículo 17. Tá? Quando a gente chegar aqui, gente, ó, aqui, você vai entender mais ainda daqui para cima, tá? Daqui para cima, tá? Apocalipse 19, versículo de número 17, escrito está: E vi o anjo que estava no... Também, anjo do sol, tá? É o mesmo anjo, tá? Mas dá a ideia de anjo do sol, de novo. Anjo. Ó, quem não assistiu a aula, é muito importante que você assista, para você não ficar, né, meio que boiando a ver navio aqui, tá? Nesses quadros aqui, nesses acréscimos que estamos colocando aqui à frente. Sim? Mas quando que a gente está vendo que a natureza está toda esquisita. Sim. Você falou que eles são responsáveis pelo calor. Eu até sei que você vai perguntar, mas já vai falar. Mas essa mudança que a gente está vendo. Repete, por favor. Você falou que esse anjo do sol é responsável pela temperatura nessas Sim. estações. Sim. Não deixando fazer calor demais no inverno, calor demais. Mas essa bagunça, entre aspas, que a gente tem visto ultimamente nas estações, que não é mais como é. São dois pontos. Primeiro é o anjo caído, tá, gente? Existe anjo das trevas e anjo da luz, tá? Você que acompanhou a aula passada, tá conseguindo pegar, tá? O que acontece? Os anjos, quando caíram, eles continuam na mesma posição que estão, seja ele caído ou não, tá? Então, essas catástrofes, esse aquecimento que a gente vê muitas das vezes no inverno e não no verão, é culpa de um anjo, ou de vários que estão se rebelando contra a criação natural. Mas quando a gente chegar aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 3, vamos entender tudo isso. Tá? Então eles continuam se rebelando ainda mesmo depois Sim. de cair. Por quê? Olha só, olha o que eu botei aqui, ó. Satanás, o que é Satanás? Ele é o quê? Ele é opositor. Então ele vai se opor tudo aquilo que é referente a Deus. Tudo que foi referente a Deus, ele vai se opor, tá? Então o que acontece? Até o dia da sentença final, eles continuam no lugar que eles foram colocados na criação, tá? Conseguiu pegar? Mas esse anjo do sol não é um anjo caído. Segundo a referência aqui de Apocalipse 16, 17, não. Porque ele está vendo o que Deus está mostrando para ele na eternidade. Então esse anjo aqui, que nós mostramos aqui, ele não é das trevas não, ele é da luz. Porém, da mesma forma que tem anjo da luz, tem das trevas também. Tá bom? No mesmo lugar que eles foram colocados. Tá bom? Conseguiu pegar? Conseguiu? Vamos lá, ó. Anjo do sol. Continuar isso aqui. Ó, quando chegar aqui, gente, quando chegar aqui, você vai compreender tudo que foi passando aqui para cima. Com mais clareza. Tá? Acharam? 19, versículo 17. Ó. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Reparou aí a palavra céu aí na Bíblia de vocês? Reparou? Tem que estar no singular. Céu. Tá? Porque o que João está vendo
não é o anjo das trevas, tá? O que ele está vendo é o anjo da luz, mas ele está na eternidade. Então ele vai colocar aqui, ó, nós apagamos o quadro que estava aqui, ele vai ver só no céu. Ele não vai ver no Mesorano, ele não vai ver no Aurano, no nosso céu. Ele vai ver na eternidade, Eporano, por isso que está céu no singular. Tá? Prossigamos aqui. Jó 28. Eu estou doido para chegar aqui logo, gente. Doido para chegar aqui. Doido. Tá? E eu tenho certeza. Quando chegar aqui, vocês vão ficar de boca aberta. Aqui, ó. Com cara de surpresa, ó. De boca aberta aqui. Tá? Vamos lá. Jó 28. A partir do versículo de número 23. Jó 28, a partir do versículo de número 23. Aquele que achar, finalize com amém. Amém? Ó, diz assim, ó. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Plural, chamaim. Quando deu peso ao vento, vou botar aqui, olha que poderoso. Deus sabe o peso dos ventos. Só Deus. Essa expressão aqui, peso, tá? No hebraico, está muito ligado à temperatura, umidade, a força do vento. No meu está escrito força. Força aí, ó. Força, tá? Então, Deus sabe a força dos ventos. Ele sabe. Porque como ele vai julgar esse anjo aqui que é do vento? Se o vento não soprar da maneira que ele pré-estabeleceu. Tá? Então, Deus sabe o peso. Eu vou até colocar aqui uma setinha aqui para cima. Ó, vou até botar um pezinho aqui, ó. Botar aqui, ó, força. Tá dando pegar legal aí, Vitor? Força. Tá? Eu entendi porque Jesus repreende o vento e o mar. Uau. Ô, filho, eu preciso entrar nisso aqui. Muito obrigado. É Deus que te usou. Elevar a sua. Olha só. Quando Jesus é despertado pelos discípulos e ele repreende o vento, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa aberto aí, marca aí. Vamos lá. Abre aí Marcos lá. Marcos número 4. Filho. Como Deus te usou, profeta. Vamos lá, vou botar aqui na frente aqui. Foi inspirado, foi. Vou botar aqui na frente aqui, ó, Marcos. Tá vendo como é que as coisas vão se encaixando? Tá vendo? Meu Deus do céu, Marcos. Capítulo 4, tá, a partir do versículo 35. Meu Deus, agora vai. Marcos 4, deixa marcado aí. Marcos 4. A partir do versículo 35. Tinha pergunta que eu não ouvi. Felipe, vai a pergunta bem alta. Não só uma pergunta, uma afirmação. Não, ele afirmou, Isso afirma. Eu entendi por que Jesus repreende os ventos e o mar. Obrigado, Daniela. Ele afirmou assim porque agora ele conseguiu compreender o porquê que Jesus repreendeu o vento e o mar. Tá? Você que está em casa, a pergunta do Felipe é muito contundente. Tá? Por quê? Você vai entender isso aqui agora. Tá? Foi o Espírito Santo que te conduziu nisso aí porque é muito poderoso. Ó, a partir do versículo 35, a afirmação do Felipe é que agora ele entendeu por que Jesus Cristo, ao ser despertado pelos discípulos, ele repreende o vento. Ó, 35 de Marcos 4 diz assim: E aconteceu naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra. Olha só, você pontuar isso aqui. Não é uma condicional dizendo, vamos tentar chegar do outro lado. Vamos ver se a gente consegue sair daqui e chegar até aquela outra ponta. É uma afirmação. Passamos, vamos para o outro lado. Deixa eu pontuar isso aqui. Todas as vezes que o diabo sentir ou perceber
que você está indo na direção da onde Deus quer que você vá, ou da direção que Jesus quer que você vá, Ele vai colocar coisas no seu caminho para que você não chegue aonde Jesus estabeleceu que você chegue. Tá? Detalhe, independente do vento, independente do levante do mar, você chega. Tá? É uma certeza, você chega. Então, ele sempre vai se opor, tá? Sempre vai se opor para que você não chegue aonde Jesus quer que você chegue. Arrepiou aqui, mas vocês vão chegar. Aleluia. Prossigamos, ó. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Levaram consigo, assim como estava no barco. Gente, observa aqui rapidinho. Quando a gente lê assim, às pressas, a gente perde umas minúcias do texto, tá? Olha só. O texto diz que eles levaram Jesus como Jesus estava no barco. Tá criando um barco aqui, tá? 20 minutos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá, ó. Um barco. Tá? Pode botar uma velhinha aqui, tá? Um barco. Jesus está aqui, ó. Tá? Ensinando tá? A multidão. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Quando a multidão está aqui na areia, ó. Barco, mar, areia. A multidão está aqui, ó. A multidão está toda aqui, ó. Toda aqui é a multidão. Jesus verbaliza, passemos para o outro lado. O texto diz, levaram Jesus como ele estava. Agora, o barco, gente, tem dois lados, tá? Ó. Aqui é a proa. E Felipe, hein? Aqui é a, opa. Aqui é a proa. Proa. Aqui, popa, tá? Só que detalhe. A princípio, aqui é a proa, tá? Aqui, no caso, é a popa, tá? Os discípulos daqui vão ser interpelados por Cristo para entrar no barco e passar para o outro lado. Aí agora aqui se torna a popa e aqui se torna a proa. E os discípulos estão todos aqui, ó. Todos aqui os discípulos, todos aqui. Agora eles vão levar Jesus desse jeito. Quem está na frente agora? Quem está na frente? Por quê? Aqui agora se tornou a popa e aqui se tornou a popa. O mar é aqui, ó. O mar é para cá. Eles estão indo. Todas as vezes que eu tomar a rédea da embarcação, eu estou propício a não chegar aonde Cristo quer que eu chegue. Aleluia. Porque Jesus, ele é o nosso guia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Um guia não anda do lado, um guia não anda atrás, um guia anda na frente. É por isso que muitas vezes a gente passa por tempestade, porque tomamos à frente da embarcação. E todas as vezes que eu tomo a frente da embarcação, eu estou sujeito a não chegar aonde Cristo quer que eu chegue. Aleluia. Mas não é culpa que Deus não deixou chegar, é a gente que fez coisa errada. Sim. Não, aqui, olha só, olha que eu vou entregar para vocês aqui. Aqui, eles estão em desobediência ou em obediência? Oi? Obediência. Por quê? Eu estou indo para onde Jesus quer que eu vá. Olha só. Quando eles vão indagar... Aqui, me pega aqui, você consegue pegar aqui? Quando eles vão indagar, porque o vento se levanta e o mar se levanta, eles vão sair daqui e vão vir para aqui. Isso é importante, gente. Isso é importante. Por quê? Muitas das vezes é bom que aconteça o vento, a tempestade, para quebrar essa distância entre eu e Jesus. Se aproximar mais dele. Então ele permite algumas coisas para nos trazer para onde ele quer que a gente esteja. Aleluia. Só que aqui ele está dormindo. Aí olha a verbalização deles. Mestre, não te importa que pereçamos? No grego ali, eles estão falando assim, Jesus, você me tirou de fora para dentro. Se eu estou passando por esse vento, eu estou passando por esse vento todo, é porque eu estou no centro da tua vontade. E se eu estiver, gente, no centro da vontade de Deus, eu posso indagar Cristo. Eu só não posso indagar quando eu estou fora da direção. Vamos tocar aqui, ó. Vamos tocar aqui, ó. Pega isso aqui. Sempre deixe Jesus na frente. Sempre. Ministério na frente. Vida financeira na frente. Vida secular na frente. Cotidiano na frente. Deixe sempre na frente. Porque é ele que nos conduz, tá? Isso aí que você falou de indagar quando está na direção certa, eu escutei um testemunho de uma pastora.
Ela foi fazer uma consulta simples, né, de otorrino, identificou um nódulo que já era quase um câncer mesmo. E já queria deixar ela internada para operar, já mandou chamar os parentes e tudo. Aí ela começou a fazer isso. Aí, se eu perdi minha voz, se minha voz está assim, se a escola vocal está assim, eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Eu não aceito. Quando chegou, ia para a tal da cirurgia, fizeram outro exame, não tinha mais nada. Ela foi curada de uma consulta pelo centro cirúrgico. Isso que eu estou falando é importante porque a própria Bíblia diz assim, ó, Deus dizendo, entra comigo em juízo. Tá? O que é entrar ali no hebraico em juízo com Deus? É você fizer algo para Ele, e por causa disso que você fez para Ele, você está padecendo algo agora. Aí você pode indagar. Isso chama memorial. Deus tem no livro de memorial. Tudo que você faz está registrado. Em prol do reino está registrado. Está tudo. Tá? Então isso chama entrar em juízo com Deus. Tá? Vamos prosseguir mais um pouquinho a leitura. Olha o texto aqui. Olha rapidinho, olha só. Rapidinho. Enquanto Jesus estava aqui, tá? Ensinando a multidão, tá, gente? Antes de ir para o mar, multidão. Ele fala 4 parábolas. E a máxima, né, das parábolas são fé. Tá? Aqui, ele está ensinando teoria. Ele está ensinando 4 parábolas. E a máxima é fé. Quando eles vão ir para o alto mar, é Cristo testando a fé deles. Aqui, teoria. Aqui é a prática na prova. Teoria, prática. Todas as vezes que você for submetido a uma teoria, Deus vai te provar na prática. Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que você passar pela teoria, pelo ensinamento, Ele vai te provar na prática. Gente, olha um ponto espiritual aqui. Quem veio no culto ontem? Culto ontem, beleza. A mensagem de ontem é a sua semana até o próximo sábado. Isso é muito espiritual. Se o pastor pregou sobre fé, de segunda a sábado, você vai ser testado por fé. Se ele pregou sobre obediência aqui, de segunda a sábado, você vai ser testado na obediência. Isso é nível espiritual. Sempre que você submeter a uma teoria, exaurir, absorver uma teoria, Cristo vai te submeter à prática. O problema é, quando eu não passo aqui, eu tenho que repetir isso aqui. Para eu poder passar aqui. Por isso que muitas vezes a gente fica no mesmo lugar durante muito tempo. Sim. Porque a gente não deixa o Senhor governar A nossa vida por inteiro. na frente. Quando o povo saiu do Egito, Deus não os conduziu para o caminho mais perto. Por 2 motivos. Primeiro, Deus não trabalha com atalho. Eu vou dar um jeitinho aqui que é mais rápido, eu vou pagar isso aqui que é mais rápido. Não, Ele não trabalha com atalho. O caminho é a preparação para você chegar naquilo que está pronto. A outra coisa aqui é que o povo não estava preparado. Diz o texto, o povo não estava preparado para ver a guerra. Se visse a guerra sem preparo, voltaria. E Deus disse para Moisés, eu os levei ao deserto. A palavra deserto em hebraico é miadbar, que vem da raiz davar. Deus fala assim, eu levei eles para o deserto, para o lugar mais longo, para lhe provarem a fé e falar ao coração deles. Porque deserto é um lugar de assunto sensível. Deserto é um lugar de se ouvir a voz de Deus. Então, detalhe, muitas vezes você recebe a teoria, se você não for aprovado aqui, repete aqui. Para você romper aqui. Foi reprovado aqui? Volta aqui. Então me ajuda. Você precisa romper. Aleluia. Vou repetir. Você precisa romper. Tá? Vamos lá, vamos um pouquinho. Quer que eu repita? Rosi? Quer que eu repita o que eu falei? Não. Tá? Prossigamos, vamos lá. Versículo de número 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava no barco. Assim como ele estava, estava. É muito importante que Marcos diz isso aqui, mas Mateus e Lucas não diz, mas Marcos dá o detalhe que ele estava. Tá? Aqui é uma almofada. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de quê? Temporal de vento. E subiu as ondas por cima
do barco, de maneira que já se enchia de água. Observação aqui, segundo os meteorologistas, a chuva de vento, aliás, a tempestade de vento, ela é mais forte do que a tempestade de água. Por quê? Se a tempestade de vento vir num dia que a tempestade de vento está vindo de água, também de chuva, a chuva quebra a força do vento. As partículas de gota da chuva quebram o peso do vento. Então, quando a tempestade ela é de vento, então o vento é mais forte, porque não tem chuva. Tá? Detalhe, olha o versículo de número 38. E ele estava popa, tá? Aí aqui agora se tornou o quê? Atrás. Atrás do barco, tá? Aqui à frente e aqui atrás, tá? Nem como mais não, tá? Prossigamos. Dormindo sobre uma... Gente, olha para mim, por favor. Não é lindo isso aqui? Olha para mim aqui, olha para mim. Olha para mim aqui. Quem tinha que estar aqui descansando são eles. Quem tinha que estar aqui descansando, dormindo, são eles, não Jesus. Mas todas as vezes que eu tomo a frente, o lugar troca. Cristo fica atrás e eu na frente. Ele está falando assim, ó, muitas das coisas está fazendo você perder o sono, porque você tomou a frente. Você tomou a direção. Você falou, eu vou da minha maneira, eu vou do meu jeito, assim eu consigo. Então o vento se levantou. Por quê? Porque você tomou a frente de algo que você não era para ter tomado. Vamos lá. Ó, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Deixa eu contar algo aqui rapidinho. Você vai ler glória a Deus, mas deixa eu contar algo aqui. O vento não acordou Jesus. Tá? Lembrando que esse vento aqui é algo espiritual. Tá? Vou chegar lá já já. O vento não despertou Jesus. O barulho do mar batendo na embarcação, no casco do navio, não acordou Jesus. O desespero deles não acordou Jesus. O que acordou Jesus e colocou Jesus de pé foi a queda de distância da proa para a popa. De frente para trás. Foi a quebra da distância e o clamor dos discípulos que colocou Jesus de pé. Eu preciso entregar isso aqui. Preciso entregar isso aqui. Tem coisa que está acontecendo que é para você se aproximar dele e clamar a ele sobre a sua vida. É quebra de distância. Eu estou sentindo. Ele permaneceu, ele permitiu essa aula, tá? Permitiu essa aula. E o professor usado aqui, para dizer para alguém aqui, você tomou a frente. E esse vento não é para o teu mal. Esse vento é te trazendo para perto dele. Ó, glória. Para que você se achegue mais a ele. Quer ver lá dentro aqui? Quanto tempo que você não ora em casa? Vou continuar. Quanto tempo que tem que você não jejua? Quanto tempo tem que você não vai no monte, que você não levanta de madrugada? Quanto tempo tem? Aí ele falou assim, ó, eu vou permitir esse vento, porque está muito distante de mim, então esse vento vai ser propício, porque eu quero te trazer de longe para perto de mim, para mostrar que eu estou no controle de tudo. Louvado seja o teu nome. Gente, é uma aula profética. Deus está falando com gente aqui. Oh, Jesus, eu tenho que continuar. Está falando com gente aqui. Aleluia. 39. E ele despertando. Então, uma chave aqui, um código, uma chave aqui. O que desperta Jesus não é um desespero. O que desperta Jesus, aliás, o que desperta Jesus não é um desespero. O que vai despertar Jesus não é o vento na minha vida. O que vai despertar Jesus é o meu clamor. Depois da minha aproximação para Ele. Eu sei que é uma aula, eu sei, mas a nossa aula é conduzida por Deus. Você pode me ajudar e dizer para alguém assim, ó, hoje é noite de quebrar a distância. Quebrar a distância. Aleluia. Quem orar, volte a orar. Quem jejuar, volta a jejuar. Quem se consagrar, volta a se consagrar. Quem é um monte, volta a um monte. É noite de quebrar a distância. Aleluia. Glória. Aleluia. Olha só. E despertando, repreendeu o quê? Repreendeu o vento. Não posso colocar aqui, eu coloco na frente. Eu vou falar, vocês escrevem. Não, tem que escrever. Olha o que eu vou escrever aqui, Marcos 4:35. Ó. Não se repreende
só, faltou um artigo aqui, um A. Não se repreende a natureza. Não se repreende a natureza. A natureza. Não se repreende, tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui. Não se repreende a natureza. Não se repreende o que é natural. Não se repreende o que é natural. Não se repreende a natureza. Ficou estranho descendo. Não se repreende a natureza. Eu tenho que parar aqui agora. Posso parar aqui, gente? Posso, né? Se for um desenho em minha boca, né? Só para poder saúde. Ó, não se repreende natureza. Não se repreende natureza. Só se repreende algo que é de origem espiritual. E eu vou colocar aqui, ó. Depois eu escrevo, tá? Romanos 8, 12, 8, 19, 22, tá, gente? Só para poder ganhar espaço aqui. Deixa eu esquecer não, tá, Tita? Ó, vou botar aqui na frente, aqui, ó. Repreender. Repreender, no grego ali, é igual gente, isso aqui, sem voz já. Isso aqui é muito poderoso, muito. Vitor, dá para pegar a resistência aí certinho? Eu coloquei um acento aqui muito colado no T. Isso aqui é muito poderoso, tá? Eu gosto muito dessa palavra aqui, para esse texto aqui, no que toca repreender, tá? Eu gosto muito dessa expressão aqui. Por quê? Essa palavra aqui no grego é kratos. Professor, Sim. é errado a gente orar para parar a chuva, parar o vento? Não. Eu já fiz. E deu certo. Tipo assim, Na chuva, e já fiz outras vezes mesmo que não deu certo. Mas já fiz, vai falar. mas a gente pode fazer, não? Sim, né? Igual, ela tem trauma de chuva, porque ela é uma sobrevivente lá de 2011, da tragédia. Então ela começou a chover, ela fica apavorada. E eu já repreendi vento. Deu certo, deu. Foi por um acaso, não sei. Mas também já teve caso de eu falar para a chuva e não vai acontecer. Porque às vezes, tipo assim, tu tem um compromisso, alguma Sim. coisa, vai... O meu ficar de compromisso mesmo. Uma viagem, vai sair com a família e tá chovendo. Pode acontecer de parar e pode também não, mas o que eu quero saber é isso, não tem problema nós orarmos para repreender, para parar a chuva, para parar o vento, não. O que acontece? Eu não vou nem usar para repreender. Vou falar para poder orar, para poder parar a chuva, dar uma amenizada, até que você chegue no compromisso e tudo mais, tá? Isso aqui é muito importante, porque eu coloquei aqui, e já que você entrou nesse assunto aqui também, nós pegamos isso aqui hoje, tá? Agora aqui, para nós aqui em classe, hoje. O que acontece? Tomem cuidado quando alguém brinca com você e você fala assim, ó, está repreendido. Você pode estar repreendendo a pessoa. E se você está repreendendo a pessoa, você pode deixar uma pessoa o quê? Espiritualmente paralisada. A pessoa faz e não avança. Tenta fazer, e nunca consegue. Tá? Então, tome muito cuidado com isso aqui. Como que a gente faz? Numa brincadeira... Dependendo da brincadeira, tipo assim, só fala uma coisa que a gente tem um entendimento que algumas pessoas não têm. Um exemplo. Exemplo, olha só. Aí essa pessoa fala assim, essa criança é um moleque. Nós já aprendemos. Está repreendido, repreende. Que é errado. Moleque moloque, Isso, entendeu? Então, isso. sim. Exemplo, minha esposa brinca comigo assim, ó. Tu vai ter que ir lá amanhã. Eu não sei se eu vou não, mas tu vai ter que ir lá, está repreendido. Se é algo que eu tinha que ir, automaticamente eu me paralisei. Uhum. E não vou conseguir cumprir aquele compromisso. Tá? Então, Mas se for uma coisa igual eu falei agora,
espiritual, repreende. Nessa esfera espiritual, repreende. Tá? Mas por brincadeira, assim, casos do cotidiano, tá? E você usar essa palavra, tem muito cuidado, tá? Isso aqui é muito espiritual. Muito, tá? Por quê? Não se repreende natureza. Só vai repreender algo que é de origem espiritual, tá? Então, olha o que significa. Estar paralisado, tornar inativo, quebrar força e resistência, tá? Então, quando você repreende algo, você está quebrando a força daquele algo. Você está quebrando a resistência daquele algo. Então, talvez hoje à noite, de você chegar em casa e repreender algumas coisas na esfera espiritual. Algo no seu marido, algo no seu filho, que você está vendo que não é natural. Então, hoje à noite, você chegar lá e falar, Senhor, toda a ação do adversário na minha casa está repreendido, está paralisado, está inativo, está sem força. Eu quebrei a resistência no nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Porque às vezes nós somos bitolados a querer apontar dedo, a gritar, a falar alto. Eu vou dormir na sala, vou para casa da mamãe, eu vou não sei mamãe, enfim. Está falando assim, ó, não use artifícios naturais para combater algo que é espiritual. Jesus se levantou daquele do barco, despertou do barco, levantou, ficou de pé, porque ele sabia que aquele vento, tá? Com esse vento de Marcos 4,35, não era um vento normal. Vou repetir. Jesus sabia que esse vento não era um vento normal. E ele está dizendo assim, esse vento se levantou é que o adversário não quer que você chegue. Existe alguém lá que precisa de uma libertação. Existe alguém lá que precisa ser alcançado por Jesus. E o diabo sabe que está na direção de algo que vai acontecer lá. Então ele não quer que você chegue. Mas pega isso aqui, independente do que o diabo arme no caminho. Nós vamos chegar. A nossa família chega, a gente chega. Independente de qualquer coisa, nós vamos chegar. Aleluia. Conseguimos a leitura. Diz assim, 39, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande... Pega isso aqui. Depois dessa tempestade, William, aluno, depois dessa tempestade, está vindo uma grande bonança. Gostou, né? Gostou também? Isso aí. Depois da tempestade, fica tranquilo. É preciso que essa tempestade se levante. Para você ver que nem tudo é natural. Mas depois dessa tempestade, tem uma grande bonança. Olha dois pontos aqui. Ele repreendeu o vento. E o mar, ele repreendeu? Ele repreendeu o vento. O mar, ele repreendeu? Olha o que eu falo. Repreendeu? Não. Ele repreendeu o quê? O vento, tá? Nós estamos nessa aula aprendendo que tem anjos, né, dos mares, tá? E também anjos que controlam o vento, tá? Só que ele repreende o vento, mas fala pro mar. E fala para o mar. Aí eu te pergunto. Olhando a grosso modo, é natural alguém conversar com o mar? Só que Jesus está mandando o mar se calar, não é o mar. É o espírito, é o anjo caído que está por trás disso. Só que Jesus repreende o vento, mas não repreende o mar. Repreende o vento, manda o mar se calar, porque Jesus sabe que o que está levantando o mar, ainda que seja um anjo caído que está lá, o que está levantando o mar é o vento. Se eu repreender o vento, o mar calma. Ele está indo, olha só, ele está indo na origem. Gente, pega isso aqui. Gente, pega isso aqui. Se ele fala com o mar primeiro, para depois falar com o vento, ele não está indo na origem, ele está indo na origem do problema. Ele sabe aonde começou o problema. Então ele está indo na origem para repreender para o mar. Ele mandar calar. Eu pergunto, você me responde, mar fala? Mar fala? Não. Na nossa ótica humanista, mar não fala. Só que estou falando de mundo espiritual. E mar fala. Mar fala e mar escuta. Porque aqui não se trata da natureza em si. Se trata de uma entidade, de um espírito que está por trás daquilo. Então, o mar, ele manda calar, porque o vento se levantou e o mar, no espírito estava gritando, eles não chegam. E o vento é ao contrário. Sempre é ao contrário no meio. A distância do meio para frente é a mesma distância do meio para trás. Se eu cheguei até no meio, vou desistir por quê?
Alguém precisa ouvir isso aqui essa noite. Você já chegou até no meio, mas desistiu por quê? Lutou pelo casamento, lutou pela família, lutou pelos filhos, lutou pelo emprego, lutou por tanta coisa. Vai desistir por quê? Você não pode parar agora. Glória a Deus. Não é tempo de ancorar, é tempo de prosseguir. Tá? Concluo aqui, essa leitura aqui. Olha o versículo 40. Disse-lhes, por que sois tão temerosos, tímidos ou incrédulos? Ou amedrontados. Ainda não tendes? Fé. Ainda não tendes? Fé. Aquele não tinha fé. Eles não tinham fé. Então você observa. Olha que pérola. Olha que pérola. Vocês observam que o que ele ensinou no barco para a multidão e para os discípulos é sobre fé. Eles foram testados em quê? Na fé. Na fé. Então, tudo aquilo que você absorver como teoria, o céu, Deus, né? Cristo vai fazer você submeter à prática. Tá? Então, marca a palavra aí. Ó. Marca essa palavra aí no final. Ainda não tendes? Fé. Marca isso. Tá? Marcou. Essa expressão ainda não tendes fé. Vamos lá para Marcos 14. Aliás, Mateus 14. Mateus 14, por favor. Você observa aqui no versículo 40 de Marcos 8, Cristo diz, ainda não tendes fé? Então eles não tinham fé. Só que fé é um dispositivo que precisa ser acionado. Tá? Vou repetir. A fé, ela é um dispositivo que precisa ser acionado. Como é que a fé ela é acionada? Me fala aqui, vou fazer um quebradinho. Me fala aqui, Genesi. Um meio para que esse dispositivo que eu tenho dentro de mim, chamado fé, seja acionado. Através da palavra. Acabou. É a palavra. A palavra. Coisa direta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quem não gosta de palavra é um cara que não tem fé. Simples. Porque a fé é um dispositivo que ela é acionada. E é acionada pela palavra. Ele aciona a palavra te ensinando na prática. Ele te acionou um dispositivo chamado fé. Ele vai te submeter ao mar para te provar na prática. Pegou? Amém. Mateus 14. Localize o versículo de número 22. Eu preciso correr. Ele provando os discípulos, por eles não passaram, ele prova de novo, mais Sim. adiante. Sim. Porque a teórica sempre vai nos submeter à prática. Sempre. Mateus 14, 22. Vamos colocar aqui em cima desse aqui. Tá? Mateus. Versículo 22 e 21. Localizado? Amém. O de baixo não tem fé, versículo 40. E agora Mateus 14, do 22 ao 31, diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos e fossem. Adiante. Olha para cá, por favor. Olha para mim. Essa aqui é uma segunda tempestade no Novo Testamento, tá, gente? A expressão aqui no início está ordenou. Algumas traduções está obrigou. Alguém está se obrigou? Versículo 22. Meu texto escrito compeliu. Compeliu. O senhor Genesi. Versículo de número 22, do capítulo 14 de Mateus. Também insistiu. Insistiu, ó. Insistiu, compeliu. Felipe, o senhor está como? Ordenou. Ordenou. O senhor está como? Ordenou. Ordenou. Obrigou. Obrigou. Ó, nós temos compeliu, ordenou, obrigou e a sua. Insistiu. Compeliu. Você observou? Esses verbos que foram falados ali, o que se encaixa mais no original é forçou, obrigou e ordenou. Tá? Detalhe, olha para mim por gentileza. Se você quiser escrever, eu escrevo para vocês aqui. Por gentileza. A pergunta é, Jesus sabia que os discípulos iriam passar por tempestade? Sim ou não? Sim. Mas por que ele me obriga? Vou repetir.
Gente, olha só. Vocês vão entender isso aqui, isso é muito poderoso. Ele está obrigando, ele está insistindo, ele está ordenando. Isso mostra uma prática, um exercício de insistência. Entra, Genesi, não, entra. Não, você vai entrar. Eu quero que você entre. Há uma insistência, é algo que está acontecendo ali por uma obrigação, está obrigando você a entrar no barco. E a pergunta é, ele sabia que ia haver tempestade? Sim. Aí, olha o texto, olha o texto. Ó. E logo ordenou, né? E logo obrigou, insistiu, compeliu, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Ele está falando assim, ó, vocês vão, agora vocês vão sem mim. Fisicamente, tá? A grosso modo fisicamente, mas ele é onipresente, tá? Fisicamente, tá? Vocês vão, enquanto eu vou despedir a multidão. Eles na primeira tempestade, eles foram aprovados ou reprovados? Reprovados, então eles vão ter que passar para a tempestade de novo. É por isso que Jesus insistiu, que esse cara comigo. Eu não quero, ele, aleluia! Sabia o que ia passar. Pegou? Ele não está me perguntando assim, tu quer entrar? Ele falou assim, Clécio, tu quer entrar? Daniel, tu quer entrar? Não, você vai entrar. Você tem que entrar. E passar adiante. Enquanto eu vou ficar aqui, despedindo a multidão. Ele, não vão não. Vocês vão. Não vão não, vocês vão. Até que eles entram no barco. Então, detalhe, olha só. Muitas das vezes, eu vou entrar no barco e ir para uma direção que eu não quero. Mas a prática da obediência me faz eu entrar no barco e ir mais adiante. Obrigado, pastor Eduardo, pastor Edmar, vou repetir isso aqui de novo. A minha obediência vai resultar em muitas coisas lá na frente. Por mais que eu não queira, eu obedeço. Por mais que eu não goste, mas eu obedeço. Por mais que eu não quero, eu obedeço. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. E Deus está falando para alguém que você precisa obedecer, porque tu está sacrificando muito, mas eu quero obediência. É muito falar de sacrificar. Não, obediência, sacrificar que não é oferta. Sacrificar que é eu fazer coisa, eu perder coisa, eu sacrificar coisas em prol e deixar a obediência de lado. Eu não posso dar a obediência de lado. É melhor obedecer do que sacrificar. Ó, mais um pouquinho. Ó, 23. E despedida a multidão, subiu para onde? Para o monte. Para orar. Gente, olha só, peraí, ó. Em particular. Em particular. Ele está sozinho. Olha só. Discípulo, entra no barco. Não quer subir, entra. Alguém precisa ver isso aqui. Ele não te pergunta se você queria ou não. Faça. Execute. Vai. Outro lado. E eu passo mais adiante. Enquanto eu me desperto da multidão. Qual é a ideia? Ele vai vir em um barquinho por aí. Não. Eles foram para lá. Jesus Cristo foi em direção oposta. Porque eu tenho que passar por isso. Me ajuda? Nós temos que passar por isso, gente. Aí, olha só. Ele vai para o monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. Tarde para quem, gente? Vou perguntar, tarde para quem? Tarde para quem? Para os discípulos, não para Jesus. E esse apontamento aqui é muito forte, porque no versículo 35 de Marcos, diz assim, ó, e sendo já tarde, diz para os seus discípulos, passando para o outro lado. Tarde para quem? Jesus ou discípulos? Discípulos. E aqui nem a mesma coisa. Chegado já tarde para quem? Para mim. Para os discípulos. Não para Jesus. Muitas. Uau! Glória a Deus. Isso aqui no grego, gente, é cronos. Tá? Isso aqui no grego é cronos. Talvez para você é tarde. Gostei dessa expressão. Para você é tarde. Para Jesus não. Glória a Deus. Oh, Deus santo. Talvez por ser tarde você perdeu o controle. Você perdeu a rédea. Você perdeu o remo. Você perdeu o foco. Mas é tarde para você. Para Jesus não. Uau, isso aí. Tarde para nós. Para Jesus não. Tá? Prossigamos aqui, ó. 24. E o barco estava onde? Gente, por que as coisas pioram no meio? Verdade ou não é? Verdade. Por que as coisas ficam tão estranhas no meio? Testar nossa fé. Testar nossa fé. Eu vi alguém ali falando para voltar, é a mesma coisa, né? Não tem como voltar.
Tem que encarar. Eu posso acabar com a aula por aqui agora. Não posso ver, acabou a aula mesmo.